história não se apaga. Recorda-se. Agostinho Neto. Uma vida sem trégua. No dia 22 de agosto de 1979, Agostinho Neto profere no IJE o seu último discurso, em que lamenta, então, não poder ser mais longo por causa da sua voz, que, segundo ele, não estava clara, não estava muito boa. É transferido de emergência para Moscovo, a fim de ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Agostinho Neto viria a morrer em Moscovo no dia 10 de setembro de 1979. Angola, sim. O mais importante é a luta. Militantes do MPLA Partido do Trabalho, camaradas e compatriotas. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho tem o doloroso e sentido dever de comunicar o falecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto, ocorrido no dia 10 de setembro de 1979, às 16 horas e 45 minutos, hora de Moscovo, na sequência da gravíssima doença de que sofria e, não obstante a intervenção cirúrgica a que foi submetido, numa malograda tentativa de salvá-lo. Foi assim, através da voz inconfundível de Rui Carvalho, referência da Rádio Nacional de Angola, que os angolanos tomavam conhecimento da morte do primeiro presidente da República de Angola. Aos 56 anos de idade, defensor do não alinhamento, da unidade nacional e do apoio total à causa dos povos namibiano, zimbabuiano e sul-africano, bem como a libertação de Mandela e pelo fim do apartheid, Agostinho Neto apoiou ainda os povos de Timor, do Saara Ocidental, da Palestina, dando apoio logístico e financeiro em nome da solidariedade. E na noite do dia 11 de setembro de 1979, quando o povo angolano de Cabinda ao Cunene já chorava, era José Eduardo dos Santos, então ministro do Plano, quem aparecia na televisão popular de Angola a anunciar a morte de Agostinho Neto. O Bureau Político Central do MPLA Partido do Trabalho tem o doloroso e sentido dever de comunicar o falecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto, ocorrido no dia 10 de setembro de 1979, às 16 horas e 45 minutos, hora de Moscovo, na sequência da gravíssima doença de que sofria e, não obstante a intervenção cirúrgica a que foi submetido, numa malograda tentativa de salvá-lo. O mais importante é a luta. A história não se apaga. Recorda-se. Agostinho Neto. Uma vida sem trégua. No dia do funeral de Agostinho Neto, a Rádio Nacional de Angola fazia uma grande cobertura, pondo os seus melhores jornalistas a narrar o acontecimento. Francisco Simões, Rui Carvalho, Manuel Branguel, Arlindo Macedo, Ladislau Silva e Laurinda Santos eram as vozes da rádio pública. Ladislau Silva recorda as emoções do dia mais triste do povo angolano. O cortejo fúnebre entrou já na Avenida Álvaro Ferreira, mais precisamente à frente do Cinema 1º de Maio, onde, tal como nas outras artérias por onde já passou, a concentração popular é enorme para render mais esta homenagem àquele que foi o fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, o camarada presidente Dr. António Agostinho Neto. O cortejo desenrola-se ainda na Avenida Álvaro Ferreira, frente ao Cine 10 de Dezembro, frente ao histórico local
onde se realizou o primeiro congresso do MPLA. Se criou, sob o olhar silencioso de Lenin, o MPLA, Partido do Trabalho. E é exatamente frente a este local por onde passa agora o cortejo funerário que transporta o corpo do camarada presidente António Agostinho Neto, do comissariado até ao Palácio do Povo. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Foi um momento de muita intensidade, um momento de muita tensão, de muita emoção e comoção principalmente. Eu nunca tinha visto tanta gente, ou provavelmente terei visto o mesmo número de pessoas à chegada da Agostinho Neto. Portanto, à chegada e à partida da Agostinho Neto foram de facto os dois grandes momentos de aglomeração populacional aqui em Luanda, em representação de todo o povo angolano. Agostinho Neto chegou à sua urna, portanto, chegou a Luanda, creio que, se a memória não me falha, no dia 15, exato, então, houve um cortejo que foi preparado do aeroporto internacional 4 de Fevereiro até ao atual governo da província de Luanda. Na altura, creio que ainda não era governo da província, mas sim comissariado provincial. Não quero fugir à verdade, mas provavelmente ainda seria comissariado provincial. Em todas as artérias, em todas as ruas, largos, becos, havia muita gente. E gente sofrida, porque o choro era um choro verdadeiro. As pessoas estavam a sentir que tinham perdido o presidente, para a maioria das pessoas, o fundador da nação, o presidente amigo, o líder, a pessoa que, no fundo, nos levou à independência. Foi, de facto, um momento bastante duro. Eu lembro que eu fazia essa reportagem, portanto, dentro do aeroporto, não sei se seria o Francisco Simons ou o Manuel Berenguel, e um deles estava dentro do aeroporto e o outro estava dentro do comissariado, portanto, à chegada e depois para recepcionar a urna. A mim e esta grande voz feminina que nós tivemos na Rádio Nacional de Angola, Laurinda Santos, coube-nos fazer o trajeto. Nos emissores móveis da Rádio Nacional, na altura, eram os Renault 4, furgoneta, os azulinhos, como nós chamávamos. Então, íamos lá atrás, pendurados, em pé. A emoção foi tanta que, a partir mais ou menos daquela zona que é hoje a Faculdade de Arquitetura, a Laurinda não aguentou o choro, não aguentou o pranto, não aguentou a emoção. Então tivemos que dispensá-la e pô-la dentro do carro, chora à vontade. O momento era um momento de lágrimas, eu lembro que, por exemplo, na altura, um dos locutores da televisão pública de Angola, na altura ainda a televisão popular de Angola, o Jaime, não conteve também a sua emoção. Ele estava a apresentar o noticiário e o Jaime Moraes começou a chorar. Várias figuras mundiais manifestaram pesar pela morte de António Agostinho Neto, médico e poeta-presidente que realizou o sonho maior do povo angolano.
A história não se apaga, recorda-se. Agostinho Neto, uma vida sem tréguas. António Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922 em Caxicane, concelho de Colibengo, em Luanda. Nós vivíamos em Caxicane, lá perto de Catete. O pai ensinava alunos e tinha também igreja nos domingos, fazia cultos. Havia lá muitas mulheres, homens, que ele ensinava. E faziam também exames, esses alunos todos. Meu filho fez a 4ª classe e depois veio para Luanda, no liceu. Foi no liceu e estudou lá. Após concluir o 7º ano de Ciências do Liceu Salvador Correia, em Luanda, trabalha como funcionário dos Serviços de Saúde em Luanda, Malange e Nubié, de 1944 a 1947. Parte para Portugal com os seus parcos proventos. Obtém depois uma bolsa de estudos da Missão Metodista de Nova Iorque por recomendação da Igreja Metodista de Angola e forma-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1958. Os missionários da Igreja Evangélica, e especialmente um dos bispos, consideraram que a minha estadia em Lisboa seria bastante difícil, somente com as economias que eu tinha. E hoje eu posso dizer que era em quantitativo ridículo para quem queria fazer um curso universitário. No entanto, era a minha estimativa naquele momento e resolveram dar-me também uma bolsa de estudos. Quer dizer que eu recebi uma bolsa de estudos da Igreja Metodista Americana de Nova Iorque, sem quaisquer compromissos, mas simplesmente como uma dádiva que me foi oferecida pelos missionários que eu conheci e com quem trabalhei aqui em Luanda. Maria Eugênia Neto nasceu em Trás-os-Montes, Portugal, no dia 8 de março de 1934. Por volta de 1948, num círculo de intelectuais africanos, conhece Agostinho Neto, de quem 9 anos mais tarde viria a tornar-se esposa. Um buquê de rosas para ti, amor, para agradecer tudo de bom que eu vivi contigo. Emoções inesquecíveis que jamais se apagarão, vão viver aqui dentro de mim. E hoje relembro com saudade o primeiro poema que declamei para ti, fingindo ser eu o autor, tropeçando palavras, mas mesmo assim você sorriu para mim. Casaram no dia 8 de março de 1958, dia em que Neto concluiu o curso de Medicina na Universidade de Lisboa. Afinal, terminou a licenciatura, o camarada Agostinho Neto, e depois... E no mesmo dia casamos. Sim, no mesmo dia casamos. Sim. E como é que se sentiu nesse dia? Como é que ele estava? Estava muito alegre, primeiro porque tinha conseguido acabar o curso, que por um triz a universidade já não deixava mais matricular-se, porque ele faltou 3 anos por causa das prisões. Então foi uma grande alegria, porque ele foi lá precisamente para fazer o seu curso de medicina e por um triz por causa da política arriscou tudo. Então fez acabou, formou-se e nesse dia casamos. Já estávamos à espera. A minha filhada pequenina, que apareceu aí um ano com ele, quando ele morreu, o cinema dava sempre, durante um ano, ele com a menina. Ela disse, mas então tu estás atrasado já para... Ela tinha uns 2 ou 3 anos, estás atrasado para o casamento? Do casamento nasceram 3 filhos, Mário Jares, Irene Alexandra e Leda, falecida em 2021. Com decorações e demais títulos honoríficos conferidos a Agostinho Neto, o reconhecimento nacional e internacional pelo percurso exemplar
e determinado a favor da libertação da nossa terra e do povo angolano. Símbolos honoríficos de representação, objetos que transportam memórias e feitos alcançados. Eis o acervo cultural que engloba na totalidade 40 condecorações, medalhas, prémios, diplomas, ordens nacionais, troféus e prémios relevantes conferidos por 15 países Agostinho Neto, medalhas e diplomas outorgados por câmaras municipais, universidades, organizações internacionais, prémios e diplomas concedidos por associações e outros organismos de caráter educativo e cultural. Agostinho Neto, em vida, foi agraciado com 11 títulos honoríficos. O primeiro reconhecimento internacional, Agostinho Neto alcança em 1961, quando é considerado prisioneiro político do ano pela Amnistia Internacional. Em 1966, é agraciado pelo Conselho Mundial da Paz com a medalha Julia Curie para a Paz, 3 meses antes de ser recebido pelo Papa Paulo VI, juntamente com Marcelino dos Santos e Amílcar Cabral. Agostinho Neto é agraciado com a medalha do Jubileu do Centenário do nascimento de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, no dia 17 de abril de 1970. Depois seguia-se o Prémio Lotus da Associação dos Escritores Afro-Asiáticos. No dia 1 de fevereiro de 1973, Agostinho Neto é condecorado em Conakry pelo presidente Sékou Touré com a Gran Cruz da Ordem Nacional da República da Guiné. Com Angola independente, Agostinho Neto recebia na Bulgária o seu primeiro título honorífico como chefe de Estado. Foi em junho de 1976. O país tinha apenas 7 meses de independência. Agostinho Neto recebia a medalha de ouro da cidade de Sófia, capital búlgara. Foi na Câmara Municipal, ainda na Bulgária, onde cumpria uma visita oficial. Agostinho Neto recebia em junho a mais alta distinção do Estado búlgaro, o Prémio Jorge Dimitrov. E em 23 de julho de 1976, a Pátria Socialista de Cuba de Fidel Castro distinguia o primeiro presidente angolano com a Ordem Nacional Playa Girón. Em vida, o único título de doutor honoris causa em letras foi concedido a Agostinho Neto pela prestigiada Universidade de Lagos, República Federativa da Nigéria, no dia 18 de janeiro de 1978. O nome de Agostinho Neto está em vários lugares do mundo. É património universal. Universidades, hospitais, escolas, aeroportos, ruas, praças ou avenidas de muitos lugares de Angola e do resto do mundo levam o nome do primeiro presidente de Angola. Agostinho Neto, poeta universal, é um bem público à escala mundial, apesar de ainda não estar registado como património imaterial da nossa humanidade. O Neto acumulou muitas valências, digamos assim, muitas capacidades. Ele foi bom estudante brilhante. Ele foi dirigente estudantil em Lisboa, em Coimbra primeiro. Ele saiu daqui, Agostinho Neto viajou, foi para Portugal continuar os estudos, depois de concluir aqui o liceu, num navio de carga, que era o Lubito, era o nome do navio onde ele embarcou. Mas, claro, desembarcou em Lisboa, mas foi estudar em Coimbra, foi para Coimbra, não ficou logo em Lisboa. Os primeiros anos da universidade ele fez em Coimbra. E aí já assumia algumas funções no seio dos estudantes e também na edição de obras, de revistas que os estudantes faziam, de literatura, sobre escritores angolanos, escritores africanos, etc. Então, ele também teve este lado de dirigente estudantil, associativo, e tem também a faceta de político, embrenha-se na atividade política. Conhecemos que ele militou no MUD juvenil, MUD, Movimento
de Unidade Democrática, acho que era assim que se chamava, que era conotado com o Partido Comunista Português. Foi aí que ele, fiel a um lema, que depois veio a ser o lema do MPLA, um dos lemas do MPLA na sua fundação, que era lutar para organizar e organizar para lutar. Quer dizer, o MPLA estava consciente de que teria pela frente uma longa atividade de formação política no seio da sociedade angolana, do povo angolano, que era preciso. O povo angolano estava consciente da situação em que vivia, mas era preciso transformar essa consciência em ação. Não se resignar na situação em que vivíamos, e era preciso, claro, que pensar, elaborar formas de alcançar a libertação, libertarmos-nos dessas mazelas, dessas arbitrariedades a que nos submetia o colonialismo português. Então, adotou este lema, lutar para organizar, organizar para lutar, nessa fase. Agostinho Neto, fiel a esse lema, que viria depois a ser o lema mesmo já antes mesmo da fundação do MPLA, ele aprendia com as organizações progressistas democráticas portuguesas, em Portugal, em Lisboa, os métodos de ação para libertar-se o povo angolano do colonialismo. Ele foi assimilando, acompanhando também a luta dos democratas portugueses contra o fascismo em Portugal. Portugal vivia sob o regime de Salazar, que era um governo ditatorial, fascista, e na clandestinidade desenvolviam várias ações, lançamento de panfletos, pichagem de paredes, etc. Várias ações clandestinas. E Agostinho Neto também foi apreendendo esses métodos de ação com vista já a transplantar também essa atividade um dia para Angola. De 1949 a 1957, integra-se nas atividades sociais, políticas e culturais e torna-se um dirigente estudantil da Casa dos Estudantes do Império, do MUD Juvenil e também do Centro de Estudos Africanos. Colabora em revistas como Meridiano e Mensagem e funda a revista Momento com Lúcio Lara e Orlando de Albuquerque. É preso político em Portugal e em Angola em 1952, 1955, 1960 e 1961. A primeira prisão efetua-se em Lisboa em 1952, quando da recolha de assinaturas para a Conferência Mundial da Paz de Estocolmo, Suécia. Esse período coincide com a sua maior produção poética e literária, veiculando o sofrimento do povo e a paixão política por um movimento popular de libertação nacional. Agostinho Neto regressa a Luanda em 1959, onde abre o seu consultório médico e milita no MINA, Movimento pela Independência Nacional de Angola, que depois se transforma no Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA. É deportado para Cabo Verde de 1960 a 1961 e depois detido e transferido para a cadeia de Aljupe, em Lisboa. 6 meses depois, devido à pressão internacional e por ter sido declarado prisioneiro político do ano de 1961 pela Amnistia Internacional, é colocado em liberdade condicional, o que lhe permite evadir-se de Portugal para Marrocos com a família em 1962. Agostinho Neto é eleito presidente do MPLA em 1962 em Leopoldville, Kinshasa, e lidera a luta de libertação nacional em Angola, que culmina na independência a 11 de novembro de 1975. 0 horas de 11 de novembro de 1975.
O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Uma pessoa que, fixado o objetivo, ele fazia tudo para atingir esse objetivo. E mesmo quando eram objetivos grandiosos, como era o da luta pela independência, a que ele dedicou a maior parte, se não toda a sua vida, ele, na sua persistência, procurava determinar as vias, conhecer os caminhos, e então avançava, mesmo que os companheiros ficassem pelo caminho. Ele procurava avançar com quem quisesse continuar com ele. Nós vimos isto, por exemplo, num episódio que ocorreu em 62, em Leopoldville, ainda naquela altura, quando houve quando se declarou a revolta de Viriato da Cruz, que depois teve outras consequências, com a expulsão do MPLA do território, pelo menos da direção do território do atual Congo Democrático. Bom, Agostinho Neto dispôs-se a continuar a luta com alguns poucos quadros, a maior parte deles jovens, porque nessa altura muitos dos quadros mais experimentados, que eram intelectuais e formados em várias universidades da Europa, resolveram abandonar o movimento. Ele era uma pessoa determinada para atingir objetivos. Primeiro define os objetivos, depois como atingir os objetivos. Ele era assim. Nesse período, sobretudo, já quando estivemos todos enfrascados na própria luta armada, na guerrilha, como costuma dizer, bom, a preocupação dele era, e é uma coisa que eu me recordo sempre, era transmitir aos angolanos, aqueles que se enquadravam no MPLA, que nós lutamos para sermos angolanos. E dentro das orientações que ele dava, e que nós, naturalmente, alguns de nós, como comissários políticos e combatentes, etc., quando contactavam as populações, na mobilização dessas populações, nós somos angolanos. E era lutar contra o racismo, contra o tribalismo, contra o regionalismo e constituir essa angolanidade. O senhor é 8 anos mais novo do que Agostinho Neto. Ele nasceu em 22, o senhor certamente é de 1931, 32, 29. Como é que se dá a sua amizade com Agostinho Neto? Bom, você sabe, naquela altura, quando o presidente Neto já tinha essa idade, em 1900, e eu chego a Lisboa em 47, conhecemos logo a seguir. Foi muito naturalmente. Naquela altura não havia assim, não se fazia, enfim, muita questão, quer dizer, não aparecia como um problema, como uma dificuldade, como qualquer coisa. Ele era de Angola, eu era de Moçambique, nós outros eram daqui, mas não havia problemas nenhum. De modo que as relações foram muito boas. E é bom também aqui lembrar que o presidente Neto, naquela altura, aparecia como o grande chefe de todos nós. E assim nós formamos aquele Clube Marítimo. É bom lembrar que o Clube Marítimo foi criado em 1954, 55, ok? Em 48, 49, porque ainda estava em Lisboa. Foi criado nessa altura com o objetivo de criar melhores condições para uma comunicação entre nós em Lisboa e os nossos povos em Angola, em Cabo Verde, em São Tomé, etc. Foi assim que nasceu o Clube Marítimo. E foi uma grande experiência para mim,
Porque naquela altura me dei conta, porque alguns estudantes disseram, eu não vou participar no Clube Marítimo. Eu quero o Clube Marítimo. O Clube Marítimo era uma organização para ligar nós, estudantes, com os marinheiros, os embarcadiços, que vinham nos barcos, mas que quando chegavam a Lisboa, eles iam para o Cais de Sodré. E o Cais de Sodré o que era? Prostitutas e álcool. Então nós, para irmos falar com eles, tivemos que ir para esses bares. Sentar naqueles bares assim, com um balcão grande, naqueles assentos. Era preciso, fizemos. E quem comandou o grupo para lá foi o Presidente Neto. Mas alguns de nós, felizmente não muitos, alguns de nós disseram, não, como é eu ir para lá? O Clube Marítimo, ir para o Cais de Sodré, eu sou estudante intelectual, não posso. Foi o primeiro choque que eu tive de ver, também moçambicanos, mas não só moçambicanos, estudantes a dizer que não podiam ir para lá porque eles eram intelectuais. À volta de Agostinho Neto estavam outras figuras, Mário Pinto Andrade, Lúcio Lara, António Jacinto. Foi com essas pessoas também que conviveu? Sim, todo esse mundo aderia a tudo aquilo que as direções decidiam. Vocês sabem, nós na Casa dos Estudantes do Império, primeiro, na Casa dos Estudantes do Império havia secções de Moçambique, Angola, etc. E havia uma direção geral, havia alguns de nós que ficavam nas secções, neste caso de Moçambique, de Angola, e outros que ficavam na direção geral. Foi o primeiro presidente da República Popular de Angola de 11 de novembro de 1975 a 10 de setembro de 1979. O Comitê Central do MPLA cumpre a honrosa responsabilidade de dotar a nossa jovem pátria independente e um chefe capaz de assegurar a continuidade da luta do nosso povo pela sua libertação, pelo poder popular, pela liquidação dos nossos inimigos, pela satisfação das aspirações das classes mais exploradas. As invasões de que o nosso povo foi objeto a norte e a sul, incluindo desde há pouco novas tentativas na província de Cabinda, a guerra de agressão que nos move o imperialismo e os seus lacaios, impõem que, à frente dos destinos da pátria, o MPLA coloque um filho do povo, militante temperado nas horas difíceis da clandestinidade, das prisões, da guerra de libertação e no combate às maquiavélicas manobras que, ao longo dos anos, foram movidas contra o MPLA e contra o povo angolano. O MPLA, através do seu Comitê Central, escolheu para presidir aos destinos da República Popular de Angola o seu mais destacado militante, o camarada presidente Dr. Agostinho Neto. Perante o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, perante a memória dos patriotas tombados na luta de libertação nacional, perante o povo angolano e, em particular, aqueles dos seus filhos que nas diversas frentes de batalha impedem o inimigo de destruir as conquistas já obtidas, juro respeitar e fazer cumprir a Constitucional e as leis que regerão o país independente. Durante a sua presidência, Agostinho Neto empenha-se na defesa do território angolano contra a invasão dos exércitos estrangeiros, inicia a reconstrução nacional, transforma o MPLA em partido e contribui
para uma nova geopolítica regional. Agostinho Neto funda a União dos Escritores Angolanos a 10 de dezembro de 1975, de que é o primeiro presidente da Assembleia Geral. Camaradas, mais um passo em frente é dado na nossa vida nacional. Através da estruturação desta União de Escritores, continuadora das tradições literárias do período de resistência ao colonialismo, durante o qual, e apesar da repressão colonial fascista, foi realizada uma obra que ficará para sempre registrada na história revolucionária de Angola como valiosa contribuição para a vitória do povo angolano. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós, os teus filhos partidos por uma fé que alimenta a vida. Hoje somos as crianças nuas destas alas do mato, os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vidas nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Os filhos dos bairros de pretos, além, aonde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Amanhã entoaremos hinos à liberdade quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz, os teus filhos vêm. Todas as mães negras cujos filhos partiram vão em busca de vida. A União dos Escritores Angolanos nasceu um mês depois da proclamação da independência, com aquela bonita cerimónia que todos se recordam no Cinema Restauração, que já foi sede da Assembleia Nacional, primeiro da Assembleia do Povo, depois sede da Assembleia Nacional, e depois os escritores, poucos dias depois, vieram para aqui, para esta sede, onde Pepe Tala certamente muito se inspirou. Tem ainda memória, digamos, de todo este ambiente que foi vivido com Agostinho Neto e outras saudosas letras angolanas que já não estavam entre nós? Sim, foi um momento acho que muito importante. E é de realçou que foi um mês depois da independência, e eu acrescentaria que foi a primeira organização, a primeira associação criada em Angola independente. Né? E depois vieram as organizações não governamentais claro. E muitas outras coisas. Mas foi a primeira e era importante porque no fundo ainda era o espírito da independência, né? Ainda era o espírito da independência. Obviamente havia um clima de guerra, mas... E quase ninguém tinha obra publicada, né, naquela altura. Havia muito pouco. Havia os que tinham sido publicados pela Casa dos Estudantes do Império, que era mais poesia do que prosa, era sobretudo poetas, mas havia prosa, havia 2 ou 3, talvez. Havia, sim, como em antologias. Em França, Mário de Andrade publicou uma antologia dos contos, também de poesia e de contos. Portanto, a Casa dos Estudantes publicou a antologia. Eu vim a saber que também havia uma antologia que tinha sido publicada em Porto Alegre, no Brasil. E isto em 64, por aí, 1964. E depois, Arnaldo Santos? Essa geração, né? Essa geração do Arnaldo Santos, o Leonino Vieira, o Mário António, que também era contista, excelente contista.
o Benúdia, de repente assim começa a faltar os nomes, mas eram esses os prosadores da época, né? Depois também começaram a ser publicados a coleção em Bondeiro. A coleção em Bondeiro que era no Lubango, né? E que publicou muitas coisas, mas sobretudo penso eu que era ou poesia ou contos. Né? Agora, assim, livros mais espessos, não há. Eu ia dizer o Luandino, não, mas não é. O Luandino foi publicado sim em livro, mas são 3 contos grandes, né? Quer dizer, que é o Vidas Novas, né? Que foi publicado, acabou por ser publicado em... Mas já estava publicado, por exemplo, Sagrada Esperança da Agostinho Neto? Não. Em Portugal? Não. Também não. Sagrada Esperança é publicado depois da Independência. Depois da Independência. Foi preparado depois da Independência, né? E foi um dos primeiros a ser publicado pela União de Escritores, mas já é publicado pela União de Escritores. Portanto, havia poucos escritores publicados. Eu tinha sido publicado, mas, quer dizer, o livro As Aventuras de Gunga. Já vamos falar sobre isso em particular. Não é livro, não é? Não é livro, portanto, acho que não conta. E também num jornal que não sei se terminou até, mas que estava a ser publicado por fascículos. Como no século XIX eram publicados os livros aqui em Angola, por fascículos, os jornais. Isso é muito interessante. Nos primeiros tempos da independência, houve aqui uma revista, era Angola, Cultura, Lavra e Oficina? A Cultura. Não, Lavra e Oficina já é da União dos Escritores. Da União dos Escritores. Mas até antes da independência que começou a Cultura, aparece de novo como jornal da Associação dos Naturais de Angola. Do Anangola. Do Anangola. Portanto, havia poucos autores publicados e foi um problema para se escolher, para se arranjar o grupo dos que fizessem um manifesto, né? Um manifesto à nação, da criação, portanto. E muitos que entraram na data fundadora não eram escritores. Há pessoas que tinham escrito um poema que, segundo, um deles, por exemplo, disse-me, muitos anos depois, quando eu disse, mas nunca mais escreveste nada, então és membro fundador da União. Eu disse, não, eu escrevi aquele poema porque estava com raiva. Estava com raiva de quê? Não, da situação colonial, né? Queria escrever contra a situação colonial, não podia fazer nada, estava meio, acho que tinha sido preso e, portanto, estava mais ou menos com a residência vigiada, etc. Estava com raiva, então escrevi o poema. Quer dizer, eu não sou poeta e tal. Portanto, também havia esses casos, né? Mas então nós decidimos que alguém que tivesse qualquer coisa publicada podia ser membro fundador, portanto, assinar um manifesto. E foi engraçado porque andámos de casa em casa a pedir às pessoas para assinarem. Eu lembro que eu fui com o Luandino à casa do mais velho Oscar Ribas e que, muito satisfeito com algumas observações que, ainda no tempo colonial, talvez, ou depois do 25 de abril, não sei, já não me lembro, terão feito em relação a ele. Não estava muito satisfeito, mas acabou por nos receber. Houve alguma resistência, mas acabou por nos receber e então conversámos com ele e ele aceitou assinar. Porque o mais velho não estava contente, francamente não me lembro qual era a razão, mas é porque ou alguém escreveu qualquer coisa a dizer que, sei lá, ele não era suficientemente nacionalista ou não era suficientemente revolucionário, aquela fase... Aquele período revolucionário. Exatamente. Era demasiado vermelho, né? O período... E então ele não estava satisfeito, mas ele aceitou, e isso foi importante, acho eu, tê-lo como membro fundador, né? Porque era um dos que estava publicado, de facto. Esse estava publicado e já muito publicado. Mas curioso é que na ata fundadora estão também Viriato da Cruz e Mário de Andrade, por exemplo, que se tinha
digamos... Ficou, do Viriato da Cruz não, acho que não. Agora, Mário de Andrade ficou o nome para ele assinar, mas parece que ele não chegou a assinar. Eu lembro, na altura, ficou... Ele também não estava cá sequer. Não havia boas relações políticas, digamos. Mas deixou-se o nome dele, posto o nome dele e o espaço para ele assinar, e para ele assinar um dia. Mas, que eu saiba, ele nunca chegou a assinar. Mas não sei, mas aí, se há assinado... Não está assinado, só está nominalmente o nome. Não, o nome ficou, pois é o nome... Tanto dele como do Viriato. São os nomes do Viriato e isso aí já não posso confirmar. São os nomes que foram lidos, digamos, proclamam... Por Londrino Vieira. E depois, acho que depois nós assinamos. Exatamente. Depois nós assinamos em público, digamos. Aliás, um momento, eu já perguntei ao Boaventura Cardoso, a propósito de quem assinava primeiro, se era António Jacinto ou se era Agostinho Neto. Lembra-se desse momento? Sim. E nós pensávamos que seria Agostinho Neto, até porque começava por A. E ele disse, não, primeiro é o António Jacinto. Também começa por A. E nós sempre, não, mas é AG. E o outro é AN. Esse tipo de, não, é ele que é um grande poeta, que tem que assinar primeiro. E acho que foi o António Jacinto que assinou primeiro. Como é que define a poesia de Agostinho Neto? Era uma poesia muito forte, quer dizer, uma poesia de combate para já, primeiro. Uma poesia de combate, aquela que era possível escrever, alguma dela, aquela que era possível escrever naquele momento, naqueles tempos. Porque muitos são poemas que são dos anos 40 ou princípios dos anos 50, não é? Os que foram publicados. Era uma poesia muito ligada particularmente ao povo que sofria, e isso fundamentalmente tocava muito. Portanto, era uma poesia que se pode dizer popular, no sentido dos sentimentos, no sentido de para quem se dirigia, se fosse publicada, né? Na época, mas também com uma carga, digamos, semântica e também vocabulário muito elevado, quer dizer, um vocabulário muito rico. Alguém me disse, não, eu escrevia português muito melhor do que a maior parte dos escritores portugueses. Quer dizer, era um escritor português a dizer-me isso aqui há já muitos anos atrás, a falar de Agostinho Neto. Era um português perfeito, clássico, digamos assim. Portanto, sim, eu considero que realmente é um dos grandes fundadores, se podemos dizer, fundadores da moderna literatura angolana. Se nós nos referirmos aos do século XIX, também como fundadores, os primeiros fundadores, às vezes uns dizem, esses são os precursores e os fundadores são estes. Bom, acho que aqueles já fundaram e depois houve os que refundaram. A geração de Beirante, a Viriato. Viriato, António Jacinto, Neto, são os refundadores, de facto, né, da literatura angolana. E transforma os estudos gerais universitários de Luanda em Universidade de Angola, tornando-se no seu primeiro reitor. O mais importante é a luta. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. O mais importante é a luta. A história não se apaga, recorda-se. Agostinho Neto, uma vida sem trégua. Agostinho Neto, uma vida sem tréguas.
Sábado nos Mocecos. Os Mocecos são bairros humildes de gente humilde. Vem o sábado e logo ali se confunde com a própria vida, transformada em desespero, em esperança e em mística ansiedade. Ansiedade encontrada no significado das coisas e dos seres. Na lua cheia, acesa em vez de candeeiros de iluminação pública, que pobreza e luar casam bem. Ansiedade sentida nos barulhos e no cheiro a bebidas alcoólicas espalhados no ar, com gritos de dor e alegria misturados em estranha orquestração. Ansiedade no homem fardado, alcançando outro homem que domina e leva aos pontapés, e depois de ter feito escorrer sangue, enche o peito de satisfação por ter maltratado um homem. Outros evitarão passar onde o cacetete derrubou o homem, darão voltas, saltarão muros, pisarão espinhos, pés descalços se cortarão sobre crianças inocentes, e cada mulher suspirará de alívio quando o seu homem entrar em casa. Os soldados que se divertem emboscados à sombra de cajueiros, à espera de incautos transeuntes. Em intervalos, ais de dor lancinam ouvidos, ferem corações tímidos e afastam-se passos em correria angustiante, e depois dos risos da matula desenfreada, só silêncio, mistério, lágrimas de ódio e carnes laceradas pelas fivelas dos ídolos. Ansiedade nos que passam à procura do prazer fácil. Ansiedade no homem, escondido em recanto escuro, violando uma criança. Sua riqueza calará o pai e a criança só tarde clamará contra o destino. Ansiedade ouvida na contenda de taberna. Compadres discutindo escandalosamente, velha dívida de 100.000 reis entre os murmúrios da numerosa assistência. Ansiedade nas mulheres que abandonaram os homens para ouvir a vizinha aos gritos, ralhando contra a pobreza do marido. Ouvem-se choros histéricos, ruídos de cadeiras caídas, respirações ofegantes, tilintar doloroso de louça de ferro esmaltado, e a multidão invade a casa, os desavidos expulsam e depois vem a reconciliação com risinhos de prazer. A história não se apaga, recorda-se.